seguinte, a área de jogos, ela é uma área, assim, que você tem estudiosos, na verdade, de diversas áreas. Então, você pode ter alguém que é da área de psicologia, estudando, alguém que é da área de pedagogia, alguém que é da área de negócios, administração, né? Então, por exemplo, esse cara é o Erbach, né? Ele traz esse 6Ds, né? Que são um design framework que, na verdade, ele utiliza para a área de negócios. Eu acabei fazendo só uma simplificaçãozinha aqui, porque é algo, por exemplo, que eu consigo traçar um paralelo com qualquer área de ensino, né? Primeira questão é você definir os objetivos que você deseja alcançar com o jogo, né? Não ficar aquela... Vou dar até um exemplo assim prático disso, né? Às vezes um professor pode imaginar que é só você implementar um jogo na sua área de conhecimento e você vai estar tendo um sucesso instantâneo, né? Aí uma vez uma professora estava comentando comigo, ela não tinha muita experiência na área de jogos e ela queria dinamizar um pouco a aula com os alunos. Então ela pegou o conteúdo dela e fez uma versão de jogo baseada no War. Você já jogou o War, professor? Não, só jogava Master League. Master League, PlayStation. Não, e tem jogo de cartas logo no início, lá no seu... Vou colocar minha imagem aqui, o pessoal tá vendo. Logo no início, eu jogava muito joguinho de carta, Yu-Gi-Oh!, que também tem um tipo de raciocínio lógico. Aí no início do seu blog, logo de cara tem lá algo voltado com cards e depois a gente conversa sobre isso. Eu não quero. Maravilha. Tô gostando de ouvir. Eu penso que também o internauta está gostando de ouvir, então não vou incomodá-lo agora, não. Vai, não, beleza. Vou avançar um pouquinho e a gente troca mais ideia. Mas o ponto que você colocou é interessante mesmo. Tem alguns game designers que trabalham muito com essa perspectiva dos jogos de cartas, né? E de como os jogos de carta podem ser customizados para várias áreas. Mas aí, para pegar esse ponto, né? Eu estava nesse exemplo da história da professora. Então, ela resolveu usar um modelo baseado no War, né? Para quem não conhece, é um jogo competitivo em que você precisa dominar uma quantidade de territórios e competir com os outros jogadores. E aí, o que aconteceu? Em dado momento do jogo, as pessoas se esqueceram completamente do conteúdo e focaram na disputa entre si, né? Ou seja, era um jogo que tinha um caráter mais competitivo ao invés de colaborativo. Então, assim, para você, antes de começar a utilizar um jogo, você tem que entender o que você está buscando, né? E aí a gente já entra nessa sequência, que é desenhar os comportamentos-alvo, né? No geral, você está trabalhando ali com essa questão de jogos porque você deseja alcançar um resultado, deseja que as pessoas desenvolvam algum tipo de competência técnica, né? Existem jogos voltados para o trabalho em equipe, jogos voltados para comunicação, jogos voltados para estratégia, raciocínio lógico. Então, assim, fazer esse desenho ajuda, né, você a direcionar e conseguir melhores resultados. Outra coisa que é importante também é descrever os jogadores, né? Avaliar, por exemplo, antes de você fazer um jogo, a gente vai falar um pouquinho disso, você pode definir mais ou menos qual é o perfil dos seus jogadores e como eles interagem com o jogo. Definir loops de atividade, né, que são... a gente tem um pontinho também para falar mais sobre isso, vamos ver se dá tempo, né? Mas são tipo pontos cruciais do jogo que você quer que a pessoa domine, né? Então você vai chegar ali, por exemplo, ele vai entrar, adquirir um determinado conjunto de competências, botar elas em prática e depois avaliar, ter um feedback para avaliar o resultado, né? Isso é chamado assim jogo de core loop, né? São pequenos loops que você vai fazendo no jogo e que ajudam você a digamos assim, demarcar pontos essenciais dentro do seu jogo. Outro ponto interessante que ele coloca é não esquecer a diversão, né? Porque também um jogo ele tem que ser divertido. O jogo você espera que as pessoas vão aderir a ele de maneira voluntária, então manter a dinâmica ali, né, entre as pessoas de uma forma lúdica é interessante e dispor das ferramentas adequadas, né? Se você estiver trabalhando ali de acordo com a sua estratégia, com o jogo de cartas ou com a tecnologia, enfim, ter tudo isso daí bem montadinho e bem elaborado. Aqui eu coloco, até estou fazendo um comparativo de um linkzinho, né, que no geral eu costumo abrir, depois eu posso deixar esse link também para vocês verem aí na página com o professor, mas essa semelhança, né, que tem nessa época o Skinner, né, que ele era um psicólogo que utilizava-se muito, né, os conhecimentos que ele trouxe dentro da área de educação foram muito explorados durante um tempo. Ele tinha esse dispositivo que era chamado de máquina de pensar, né? Ele deu essa origem aí à corrente de pensamento behaviorista. Então, você tem ali dentro da máquina de pensar uma pequena máquina estruturada, que ela vai te dando todas as respostas, né? E o aluno vai respondendo e vendo se ele está certo ou se ele está errado.
Isso é até muito interessante para muitas das coisas que foram utilizadas posteriormente em educação. Mas o ponto que eu faço um paralelo para isso dentro dos jogos é porque, às vezes, a gente busca o jogo para trabalhar com um resultado muito final, né? Da mesma forma que eu disse que você precisa desenhar os comportamentos que você deseja alcançar, também é importante gerar um espaço para reflexão, né? Porque senão fica aquela coisa muito limitada de respostas certas e erradas e você não estimula o pensamento crítico dos jogadores. Então, isso é um linkzinho legal depois para vocês conhecerem.